Boa noite com Jesus. Que o Senhor Deus continue vos abençoando, como Ele tem nos abençoado e nos ajudado até este presente momento, né? Rendemos honras e glórias ao seu nome, pois Ele é muito mais bom do que o que nós pensamos. Eu quero agradecer a todos que têm orado por nossa viagem. Graças a Deus fomos e voltamos em paz. E Deus nos deu uma boa semana, apesar de ser distante, mas parece que a gente, quando está mais longe, aí dá mais saudade, né? Parece que o amor aumenta e, como a gente prometeu, todos os dias, desde quarta até sábado, às 7h30 da manhã, estávamos lá orando, né? Orando por todos vocês. Temos meia hora de oração, depois então ouvimos um programa, depois então tiramos os destaques daquele programa e logo então entramos no assunto que é preciso, aquilo que está em pauta entre os ministros. E aí a gente vai até o intervalo, depois tem um intervalozinho de 15 minutos, voltamos novamente, paramos meio-dia para o almoço, meio-dia e meio, aí você enfrenta a fila. E, graças a Deus que um diácono me pegou pela mão lá e falou: o senhor não vai ficar na fila não, vamos lá para frente. Falei: opa, eu nunca tomei essa decisão por mim próprio, até na fila dos bancos eu fico na fila, mas já que você está me levando lá, rapaz, está abrindo porta para mim, viu? Muito bem. E, apesar de tudo, foi muito bom rever os amados irmãos, pastores, amigos. Recebemos muitos abraços e muitos bem-vindos, né? E muitos ficaram felizes, satisfeitos, e eu também fiquei muito contente. E, além do mais, tivemos acertos, né? E voltamos em paz. Nós vamos tomar um versículo da Bíblia. Você não precisa abrir sua Bíblia. É apenas um versículo de Provérbios 29, o verso 18, aonde está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, não havendo profeta para profetizar em nome do Senhor, o povo se corrompe. Senhor Deus, nós não encontramos palavras através das quais expressar a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, quando reconhecemos que não temos nenhum mérito, mas sabemos que é graça, a graça do Senhor, e graça é favor que nós não merecemos. Então aceita a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, e cremos que se o Senhor tão somente se agradar de nós, o Senhor vai nos colocar no arrebatamento. Ajuda a nossa fé, esforça a nossa coragem, para que possamos fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos compete a fazer, porque jamais o Senhor deixará de cumprir aquilo que o Senhor tem nos prometido. E para isso nós estamos aqui na igreja, para ouvir a Tua voz e também para termos o nosso momento de súplica, de oração, de agradecimento e de súplica, segundo aquilo que pensamos que temos necessidades. O pedimos e desde já somos agradecidos por tudo, por nossa viagem, essa semana de encontro de ministros, foi muito bom. Portanto, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Precisava cantar um hino para limpar a goela, mas quem sabe depois, né? Tive tão bom essa semana, bem de saúde, muito bem mesmo, graças a Deus. E pensei que eu ia dar trabalho para os irmãos,
Mas só uma madrugada lá que coloquei um pouco de sangue pelo nariz. Dormindo assim, eu sentia um negócio descendo assim, eu juntei uma toalhinha que eu sempre coloco debaixo do travesseiro, e era sangue. Mas foi pouca coisa, logo parou. Mas eu cheguei em casa, cansado da viagem, mas passei bem. Na terça-feira, chegamos segunda-feira, 6 horas da tarde. Terça-feira foi bom. E ontem estivemos lá em Iretama, para o culto de Santa Ceia. E hoje amanheci meio gripado, meio espirrando, e o corpo mais doído ainda. Tive um pouquinho de dor de cabeça, coisa que quase não me acontece. E foi muito bom o dia de hoje, não. Mas aqui estamos nós. Muito bem, amados. Então, antes de nós termos o nosso período de oração, eu tenho aqui alguns destaques, não do encontro, mas destaques que a gente sempre tira nas manhãs, ouvindo os programas, e eu levo para junto de mim um caderno e uma caneta, o celular para ouvir o programa, e quando a coisa é boa eu anoto, né? Tal programa que foi pregado tal dia, e coloco o tema do programa, e tenho entregado aqui para o irmão Mateus, o nosso técnico, né? Para ele rodar quando tiver oportunidade. E esse de hoje não estava nem lembrado, irmão Mateus. Eu entreguei para vocês isso aí? Ah, eu estranhei mesmo. Que eu só coloco aqueles especiais. Muito bem. Deus tem me dado graça para isso. No dia de frio eu levanto e vou tomar um banho, depois volto, entro debaixo da coberta e vou escutar o programa, né? Então é só você colocar seu celular no YouTube, você tem programa para escolher. Mas vamos então ao assunto. Eu tomei esse versículo de Provérbios 29, onde o grande salmista disse que, não havendo profecia, o povo se corrompe. E como de fato Deus não fala conosco com sua voz audível do céu, isso é o que tem nos ensinado o nosso Elias, e nós vemos que é verdade. Quando nos tempos antigos ele falava, né? As pessoas ouviam a sua voz. Porém, hoje ele não fala mais com sua voz audível do céu, mas ele deixou tudo escrito em um livro. O profeta diz em um papel, para que nós possamos encontrar qual é a sua perfeita vontade. Muito bem. Então, o nosso Deus, que é um Deus onisciente, conhece o fim desde o princípio, sabia que nós estaríamos nessa tão terrível condição religiosa, né? Quantas igrejas e tudo mais. A era de Laodiceia é uma era rica, né? Rica em religião, rica em igreja, rica em dinheiro, e rica nisso e rica naquilo, né? Só é pobre mesmo da palavra, é pobre da graça de Deus. Por isso a Bíblia diz que ela é pobre, é miserável, é desgraçada, quer dizer, está sem a graça de Deus, né? Apesar de tanta riqueza. Muito bem, então Deus tem nos falado através de seu profeta. E Deus marcou, ele prometeu, que enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos filhos aos pais, que é a última parte daquela profecia de Malaquias 4 e o versículo 6. E Jesus afirmou, dizendo, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. As pessoas querem se referir de João Batista, mas João Batista não restaurou. João Batista simplesmente preparou o povo para receber o Messias. Então, eu peguei um destaque do pastor Joaquim num programa. Ele disse assim que as escrituras inspiradas por Deus
nos revela, nos mostra que estamos no fim dos tempos. A Escritura, inspirada por Deus, nos revela que estamos vivendo os últimos dias. E um profeta é um guia, ele é um homem especial. Ele é uma autoridade para nos mostrar onde nós estamos e o que precisamos fazer para esse tempo final. Então, um profeta, ele é o porta-voz de Deus, cuja mensagem ou ela é admoestação ou então uma predição. Nós lembramos que irmão Brana, falando sobre 1977, ele disse, deixou bem esclarecido, eu não profetizo, eu predigo que por volta de 1977 Deus introduzirá o milênio sobre a terra. Então, veja, não foi uma profecia, mas foi uma predição. Então, esse porta-voz de Deus, que é o profeta, ele vem com uma mensagem, ou de admoestação, ou de predição. Nós vemos João Batista, o qual trouxe a mensagem precursora da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, admoestando o povo, dizendo que era chegado, não é, o reino dos céus. Endireitai as veredas, preparai o caminho, porque é chegado o reino dos céus. E aquilo deixou o povo numa expectativa, porque a promessa era que Deus enviaria um anjo para preparar o caminho. Mas, de repente, apareceu aquele homem lá do deserto, aquele homem esquisito, aquele homem diferente dos demais, vestido de peles de camelo, um cinto em torno do seu lombo, se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Eu imagino que tamanho estava a sua barba, né? Dizendo ao povo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você já se colocou naqueles dias de João Batista? Se você estivesse ali, qual seria a sua atitude? É claro que você o aceitaria, porque você aceitou o profeta desta era. Então, se você, ou eu, ou nós estivéssemos lá, nós aceitaríamos João Batista como um profeta de Deus. Mas a coisa foi muito de chamar a atenção. Quem sabe eles recorreram à Bíblia e viram que a promessa era que Deus enviaria um anjo para preparar o caminho, e ao seu tempo virá o anjo do Senhor, ao qual vós desejais, etc. Mas e agora? De onde veio esse João? É o que eles dizem hoje. De onde veio esse Brana? Não tem o nome dele na Bíblia, não tinha também o nome de João na Bíblia. Inclusive, estava fora, o nome de João estava fora de toda a linhagem do Velho Testamento. Mas, no entretanto, ele foi o porta-voz de Deus para preparar o coração daqueles judeus ortodoxos para receberem o Messias. Muito bem. Então, amados, nós lembramos, quero que vocês se recordem, eu acho que na mensagem é sempre presente a água da rocha, e o parágrafo, acho que é o 101, aonde o profeta William Marion Branham tem nos dito que uma coisa você tem que fazer pelo Espírito Santo. Estou citando as palavras dele. Uma coisa você tem que fazer por meio do Espírito Santo. Isto é, discernir entre o certo e o errado.
Estão lembrados disso? Eu frisei isso aqui várias vezes, né? Então, é algo que Deus tem que nos agraciar e nos dar o discernimento, para discernir entre o certo e o errado. Por quê? A Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas. E surgirão falsos profetas e falsos Cristo, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até aos escolhidos. Se possível. Mas graças a Deus que não é possível enganar um eleito, um escolhido de Deus. Mas sendo assim, em meio a tanto assim diz o Senhor. Não importa como seja a sua mensagem ou de onde ele veio, mas se ele diz assim, diz o Senhor, e aquilo se cumpre, então ele é o verdadeiro. E para isso precisamos, através do Espírito Santo, discernir entre o certo e o errado. Lembrando que aquela mesma nuvem, aquela mesma coluna de fogo, que guiou o povo de Israel quando estavam saindo lá do Egito, a Bíblia diz que ela clareava para uns e escureciam para os outros. A mesma coluna de fogo clareava o caminho para Israel e escurecia para os egípcios, para que eles não pudessem alcançar o povo de Deus que estava em retirada. E hoje não é diferente, é a mesma coisa. Essa mensagem que para nós iluminou o nosso caminho, ajudou a nossa fé, multiplicou um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha que tínhamos. O Elias desta era veio e trouxe um renovo para nós. É isso verdade? Clareou para você, clareou para mim, mas se escureceu de uma maneira terrível para o mundo religioso de então. Eu sempre digo, e é bom repetir, eu pergunto, o batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o batismo nas águas, é de William Branham ou da Bíblia? Claro que é da Bíblia. Mas eles não podem ver. Não, espera um pouco, esse batismo aí é de William Branham. Crer que há um só Deus é doutrina de William Branham, não é da Bíblia. Claro que é da Bíblia. Porém, o seu entendimento foi aberto, porque você é um predestinado, você é um eleito. Amém. Mas para aqueles que não têm, a Bíblia diz assim, que até aquilo que tem lhe será tirado. Jesus falou, aquele que tem se dará e terá em abundância. E aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Você, sendo uma pessoa espiritual, você pode ver essas escrituras se cumprindo. Aquele que tem se dará e terá em abundância. E aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Palavras do Senhor Jesus. Isso está se cumprindo, porque é a palavra de Deus. Agora, amados, na mensagem As Bodas do Cordeiro, aqui no parágrafo 53, nós mastigamos muito bem esta mensagem, né? E a gente não dá conta de deixar tudo gravado, mas isso está gravado lá no seu coração e na hora precisa o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Então o profeta diz assim, sabemos que haverá uma noiva. Amém. Essa noiva é um povo especial.
que Deus tem aqui na terra. O profeta diz assim, olha, passamos pelas eras da igreja e chegamos nessa última era. E as igrejas têm feito o que elas têm feito, mas Deus sabia que ele teria um remanescente aqui na terra, um povo especial, zeloso, aguardando a sua vinda para o arrebatamento. Amém. Ora, graças a Deus que você faz parte desse povo. Então, nós sabemos que a igreja é a virgem nécia, porém a noiva será arrebatada. Então o profeta está nos dizendo, sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. São Lucas, capítulo 24, o Senhor Jesus disse assim, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque jamais a comerei, até que se cumpra aquele dia no reino de meu Pai. Amém. Então haverá uma santa ceia ali. Aleluia. E Deus está nos preparando para fazer parte desse povo que estará ali assentado em torno daquela mesa, que segundo a linguagem do nosso profeta, terá milhares de quilômetros de comprimento. E como nós desejamos estar assentados ali e olhar um para o outro, aleluia, as lágrimas escorrendo pela nossa face, estreitando as mãos uns dos outros, e Jesus vindo para enxugar as nossas lágrimas e nos dizer, não chores mais, você venceu, entra agora no gozo do Senhor. Aleluia. Sabemos que haverá uma noiva e haverá uma ceia servida nos céus. E ele disse, isso é tão certo quanto Deus o é. Você está esperando por essa hora? Levante sua cabeça, não desanimes. Se Deus nos trouxe, nos deu graça para virmos até aqui, Ele vai nos dar graça para chegarmos lá, se tão somente nós não desanimar. Mas levantamos a nossa cabeça, porque quando ver tudo essas coisas acontecendo, Jesus falou, perto está a vossa redenção. Então isso é tão certo como Deus o é, porque é a sua palavra. E sabemos que aqueles que formarão aquela noiva, estes serão a sua igreja, e eles aparecerão diante dele com letra maiúscula, quer dizer, diante de Deus, sem mancha ou ruga. Eles têm o material na terra agora para se prepararem. Amém. E ele diz, se você notar, está escrito, ela se aprontou. Essa igreja noiva que está esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se aprontou. Como a Bíblia nos diz em Apocalipse 19, o verso 7, não é? Regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva se aprontou. Nós temos o material em nossas mãos, que é a palavra. Amém. A mensagem que nós estamos meditando, né? O tempo da colheita, o profeta nos estimula a permanecermos na palavra. Afinal de contas, a palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Então ele chega a dizer assim que não é o nosso bom comportamento com a igreja que nós assistimos. E ele continuou dizendo, não é isso, não é aquilo, essas coisas faz parte, mas não é isso. O que conta é você ficar com a palavra. E essa palavra está no seu coração. Amém. O Espírito Santo introduziu-a em nosso coração.
Graças a Deus por isso, não é? Agora, ele diz, mas devemos lutar se quisermos reinar. Temos que lutar, devemos lutar se queremos reinar. Então descobrimos que a noiva tem que se preparar. Estejamos dispostos a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Devemos deixar todas essas coisinhas de lado, devemos deixar de lado a nós mesmos. Não podemos dizer, Senhor, vem e coloque-os de lado para nós. Veja, devemos deixar essas coisinhas de lado por nós mesmos. Há uma parte que eu e você, nós temos que fazer. Ele continua nos dizendo, não podemos dizer, Senhor, vem e coloque-os de lado para nós. O irmão Branham tem uma mensagem que ele diz assim, que você não deve orar e pedir a Deus, Senhor, tire essas provas do meu caminho, tire essas coisas que me aborrecem. Você deve orar dizendo, Senhor, se essas coisas estão no meu caminho, esses empecilhos, essa prova, esse problema, dá-me a tua graça para passar por tudo e sair vitorioso. Amém. Então não devemos pedir para Deus tirar para nós, colocá-las de lado. Temos que fazer isso nós mesmos. Amém. Que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Então, amados irmãos, damos graças ao Senhor nosso Deus por Ele ter previsto e ter preparado para nós uma mensagem profética, uma mensagem que é a Bíblia restaurada. Em nenhuma outra era da igreja houve uma mensagem tão clara, tão bíblica, tão explícita como a mensagem de Deus para esta era. Repito, crer que há um só Deus não é de William Branham, está na Bíblia. Porém, nós criamos em 3 pessoas para formar um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se um não dá conta, então chama o outro, né? Ou chama o outro e assim vai. Mas graças a Deus, não é isso? Que Deus chegou e mostrou para nós que não há 3 pessoas distintas na divindade. Porque Jesus Cristo é Emanuel e nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, por isso ele podia dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? O Pai que está em mim é quem faz as obras. Só um cego espiritualmente, não pode ver isso. Como o Pai estava no Filho? 2 pessoas, uma dentro da outra? Não. O Pai, sendo Espírito, habitou naquele tabernáculo de carne que ele gerou no ventre da Virgem Maria. Graças a Deus por isso. Então, amados, começando daí, você vai ver que a mensagem é a Bíblia restaurada, a Bíblia revelada para nós. Naquilo que é verdadeiro nós estamos. Vamos prosseguir com nossa cabeça levantada, porque Deus tem nos enviado um profeta para mostrar para nós aonde está o certo e onde está o errado. E quando ele tocou a sua trombeta, quando ele soou a sua voz, tal como o grito daquela mamãe águia, atingiu a águiazinha filha, e ela soube que aquela voz estava falando com ela, e
gritou: como eu posso fazer? Como eu faço para sair daqui? Bate as asas. Bate as asas. Você não é uma galinha, você é uma águia. Você não foi feito para estar aí no galinheiro, você foi feito para voar o azul celestial, o azul do céu. Amém.